O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos falar sobre a 9ª rodada do Campeonato Alemão. E que rodada a gente teve nesse final de semana? Líder ganhou, Der Klassiker dramático, goleada em clássico. E para me ajudar a resumir tudo isso que aconteceu ao longo dos últimos dias lá na Alemanha, eu recebo ao meu lado virtualmente outros dois integrantes daqui do Chucrute. Me acompanham nessa noite de segunda-feira aqui no Brasil, Ivan Gabriel e Guilherme Monteiro. Eu vou primeiro falar com o Ivan, que está feliz, está sorridente. Vejo aqui a foto dele no Skype, imagino que ele esteja assim ao vivo também. Estou certo, Ivan? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Muito obrigado, Guilherme. Enfim, boa noite. Os dois Guilhermes, né? E também a quem está nos ouvindo. Bom, final de semana perfeito, né? Na Bundesliga para o meu Borussia de Gladbach. Foi perfeito, né? Mas a gente vai falar melhor sobre o Gladbach, enfim. Na temporada passada, quando eu entrei aqui no Chucrute, o Gladbach não ganhou nenhum derby na Bundesliga. Começamos bem nessa temporada, pelo menos. Tiramos uma nhaca já logo de cara. Mas falando sobre a rodada, foi uma rodada um tanto quanto curiosa, porque tivemos o Lanterna ganhando do campeão da Europa League por 3-0. Tivemos técnico caindo nessa rodada também. E além de muitos dramas, muitas histórias, muitos contextos únicos, que enfim, que a gente sempre vê na Bundesliga. Pois é, movimentadíssimo o futebol alemão nos últimos dias. Vamos repassar tudo o que aconteceu ao longo dessa rodada e também as consequências, porque, como o Ivan falou, teve treinador caindo nessa segunda-feira. Xará, Guilherme Monteiro, seja muito, muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute FC. Como estão as coisas por aí? Tudo certo, né? Acabo de voltar do meu leg day, quem gosta de treinar. E também eu falando Importante não pular. Exato. Mas falando de futebol em si, bom, eu gostei particularmente da rodada da Bundesliga, principalmente também pela quantidade de gols que a gente teve, né? A Bundesliga pelo CES, eu esqueci, não sei essa sigla o que significa, mas eu acredito que é ligados a estatísticas de chances criadas por jogo. A Bundesliga é a liga no planeta que mais tem equipes que criam chances de gol. Isso é uma estatística bem legal de falar. E, inclusive, os gols que saem a partir dessas chances criadas foram que nessa rodada movimentou bastante os jogos, que transformou cenários, que mudou contextos de jogos que estavam rolando. Então, realmente foram jogos assim, muito divertidos de ver nesse final de semana, né? Em especial também, agora a parte extra dessa intro, né, que é a minha parte de torcedor, acho que o Brasil e na Alemanha não tem nem o que reclamar. O que o Modeste, o que o Soares tem proporcionado na minha vida. Uma coisa maravilhosa. Ainda mais pelo Modeste, porque definitivamente eu não esperava. Eu acabo de mandar no chat uma sequência de tweets meus durante o jogo, acho que vocês vão rir um pouco. Infelizmente a galera que escuta não vai conseguir ter acesso, mas eu disponibilizei aqui pra galera aqui do chat. Então, pô, velho, bizarro, assim. O meu grau de oscilação entre a coerência, a paixão e o destempero mental. Então, enfim. Vocês vão ler aí, vocês vão se divertir. Mas vamos botar esse podcast pra frente. Você só ficou um tiquinho destemperado mentalmente. E só para completar o que você falou, o CIES é um centro de estudos esportivos que é localizado lá na Suíça. Eles sempre publicam semanalmente alguma pesquisa relacionada a futebol,
relacionada a dados, estatísticas. Sempre bem legal acompanhar. E nessa semana eles divulgaram esse estudo que o Xará mencionou sobre as ligas que têm mais grandes chances de gol criadas. A Bundesliga está lá no topo, seguida pela segunda divisão da Holanda, enfim. A Bundesliga é quem lidera Austrália, esse ranking. Escócia, e aí vem a segunda divisão da Alemanha, que para mim é também, inclusive está muito mal posicionado, que devia ser a segunda, porque é uma liga absolutamente boa. Tá com moral a Bundesliga, tá com moral. Jogos bem movimentados. Essa semana tivemos alguns exemplos disso. Antes da gente começar o nosso resumo da rodada, dou aqueles recados de sempre. Se você está conhecendo o Chucrute FC agora, nos siga nas redes sociais, saiba que o nosso trabalho está disponível nas principais plataformas de áudio, a gente também disponibiliza os nossos episódios no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que já nos acompanha, agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem uma ótima cobertura do futebol alemão. E vamos partir para a nossa análise da nona rodada da Bundesliga, com o jogo mais esperado por todos, um dos jogos mais aguardados na Europa como um todo nesse final de semana. Falo de Borussia Dortmund contra Bayern de Munique, que aconteceu nesse final de semana lá no Signal Iduna Park. E que jogo nós tivemos na casa do Borussia Dortmund. Parecia que ia ser uma partida sem grandes emoções. O Bayern de Munique abriu 2-0, manteve esse placar até boa parte do segundo tempo e num piscar de olhos a maré mudou. Moukoko diminuiu o placar já um pouco mais de 15 minutos para o fim do segundo tempo e nos acréscimos da etapa final, Anthony Modeste deixou o Xará levemente destemperado mentalmente e empatou o jogo para o Borussia Dortmund, um final dramático que também teve expulsão do Kingsley Coman, teve comemoração muito efusiva da torcida do Borussia Dortmund, e aí os gols de Leroy Sané e de Leon Goretzka, que foram os autores dos gols do Bayern de Munique, foram frustrados por Moukoko e Anthony Modeste. Xará, primeiro eu quero te ouvir sobre essa partida. Como é que o Bayern de Munique deixou esse jogo sair das suas mãos? Porque até ali, os 74 minutos de bola rolando, o jogo parecia estar totalmente sob controle da equipe do Julian Nagelsmann. Era o Bayern quem podia até não bombardear o gol defendido pelo Borussia Dortmund, mas ocupava mais o campo de ataque, era quem chegava mais perto da grande área e de repente os contra-ataques começaram a entrar, o Borussia Dortmund cresceu no jogo e buscou esse empate. Nossa, cara, realmente são. É até difícil realmente a gente explicar se a gente for colocar racionalidade em questão. Mas, assim, basicamente o gol do Moukoko transformou o jogo, porque o gol ali foi o efeito psicológico necessário para o Dortmund voltar para o jogo e, obviamente, o Bayern entrar em declínio, né? O segundo ponto que eu atribuo esse empate no final, eu acho que as mexidas dali do Julian Nagelsmann no final do jogo, né, com a saída do De Ligt, e entrou o Mazraoui, a equipe meio que se perdeu também, então a equipe ficou um pouco mais vulnerável. Embora o lado realmente que o Borussia Dortmund conseguiu criar boas chances foi com o ADM pelo outro lado, pelo lado esquerdo. Então, essas mexidas não fizeram com que o Bayern também conseguisse se sustentar bem em campo. E Coman e Kimmich, muito pelo contrário, eles também saíram do banco e mudaram o segundo tempo para o Bayern da água para o vinho. Kimmich, inclusive, é protagonista num quase gol do Bayern, né? Perdão, no segundo gol do Bayern, ele dá o passe e o Sané fica cara a cara com o Maier perdão, estou confundido. Cruza a bola e o Mané perde um gol sem goleiro. Então, só aí é um efeito básico do Kimmich. E ele também, enfim, foi protagonista com as bolas, com os bons lançamentos. E ele fez com que o Bayern andasse em campo. E o Coman, jogando muito em cima do Marius Wolff. Marius Wolff que voltou de lesão, mas voltou totalmente sem ritmo. Sofreu muito com as jogadas em 1 contra 1, jogadas em velocidade do Kingsley Coman. Inclusive ele é expulso e isso também interfere bastante na marcação no finalzinho ali do jogo. O Dortmund já estava naquela pressão total. Então, de início,
eu atribuo mais, principalmente as substituições, né, do final do jogo, que não encaixaram, e obviamente o gol do Moukoko, que transformou o estádio, os próprios jogadores do Dortmund, com condições de acreditar que algo poderia ser revertido naquele contexto. O gol do Moukoko que sai ali numa jogada dele com o Anthony Modeste. E o roteiro desse jogo foi também impressionante, porque apesar do Modeste ter participado nesse gol do 2-1, no gol do Moukoko, ele tinha uma chance enorme de sair como vilão da partida, porque alguns minutos depois ele desperdiçou uma chance inacreditável frente a frente com o Manuel Neuer. O ADM, como o Xará destacou, foi uma peça importante na reviravolta dentro da partida. O ADM construiu uma jogada espetacular pelo lado esquerdo, avançou em velocidade e fez um cruzamento assim, na medida para o Anthony Modeste. Era só ele colocar o pé na bola e empurrar ela para a rede. Ele acabou não conseguindo fazer isso, desperdiçou uma chance de ouro. E se não fosse esse golzinho no final, o Modeste sairia com um peso enorme nas costas. Mas aí, praticamente no último lance do jogo, o Nico Schlotterbeck teve a presença de espírito de olhar para a grande área, pensar na melhor opção de cruzamento e levantou a bola na cabeça do Anthony Modeste, a especialidade da casa. O Anthony Modeste que cansou de fazer gols de cabeça com a camisa do Colônia na temporada passada. Nessa temporada com o Borussia Dortmund, esse recurso não estava funcionando muito bem, mas funcionou numa hora importantíssima, numa hora fundamental para dar esse empate ao Borussia Dortmund nos últimos instantes do jogo. E Ivan, um empate bem frustrante, pensando pelo lado do Bayern de Munique e também pelo lado do Julian Nagelsmann, que apesar dos bons resultados na Champions League, vem sendo constantemente frustrado por esses empates na Bundesliga. O Bayern de Munique agora chegou ao empate de número 4 nessa edição do campeonato alemão. Nas últimas 5 rodadas só tem uma vitória e parece que não está conseguindo engrenar a nível doméstico. Sim, eu acho que a grande questão desse empate agora contra o Borussia Dortmund, no Clássico, enfim, é um pouco mais aceitável do que os últimos empates que a equipe vinha tendo, principalmente contra o Stuttgart, em casa, enfim, o jogo ganha, no final cederam um empate. Então, acaba sendo um gosto muito amargo, muito pelo que foi o jogo, do que, enfim, pelo resultado. Porque acaba sendo positivo, querendo ou não, você sair de Dortmund com pelo menos um ponto. No contexto agora da Bundesliga, o Bayern precisa abrir o olho. Eu acho que dentro da partida, o Nagelsmann no primeiro tempo viu a equipe dele controlar o jogo, conseguir ser mais assertiva que o Borussia Dortmund, propriamente também. E também, muito pela lesão do Davis. No final do primeiro tempo, ele teve que ser substituído, mas ao longo também das substituições no intervalo foram feitas mais 2. Então era notável que o Nagelsmann queria mais na partida. Só que o Bayern acabou sendo displicente em alguns momentos e não conseguiu se afirmar tanto com o Borussia Dortmund e acabou dando margem para uma reviravolta. E o menos pior aconteceu, que foi o empate. Então o Bayern tem dado muita margem para os adversários nessa temporada, especialmente. É difícil falar sobre o que isso pode ser atribuído, se é por falta de um camisa 9, se não é, mas é uma questão que tem que ser resolvida, porque o Bayern, a gente sabe, a gente está acostumado nas últimas temporadas, enfim. O Bayern é letal, que se você der qualquer vacilo, o Bayern vai lá e faz gol em você, enfim, não dá chance mesmo, e acaba por ser estranho essa oportunidade que o Bayern vem dando aos adversários nesse sentido. O Bayern de Munique, repito, vem conseguindo bons resultados na Champions League, é líder com folga de seu grupo, mas a nível doméstico tem enfrentado algumas dificuldades. Acho até que o ataque vem produzindo bastante nesse jogo contra o Borussia Dortmund, produziu mais do que os donos da casa, mas às vezes não consegue definir lá na frente, não consegue converter em gol algumas boas chances que aparecem. O Mané novamente teve uma boa oportunidade desperdiçada nesse jogo. E lá atrás,
parece que as chegadas dos adversários estão sendo muito mais eficientes. Parece não, estão sendo muito mais eficientes. Os adversários do Bayern de Munique precisam de muito menos finalizações para conseguir empurrar a bola para o gol. E, Xará, Anthony Modeste escreveu um capítulo bonito na sua ainda curta história com a camisa do Borussia Dortmund, e é legal ver isso porque nas últimas rodadas parece que o peso da mudança de clube estava ficando muito grande para o atacante. Tanto que nesse jogo ele perdeu a posição de titular para o Moukoko. Ele vinha sendo titular, o Edin Terzic vinha dando oportunidades para o Modeste, o time como um todo parecia tentar envolver o Anthony Modeste nas partidas, buscando cruzar a bola na área para explorar essa força do Modeste no jogo aéreo, mas não vinha dando muito certo, apesar do primeiro e até esse final de semana o único gol do Modeste na Bundesliga, nessa atual edição da Bundesliga, ter sido de cabeça. Ele não vinha aparecendo muito ao longo das partidas, mas aí nos acréscimos do segundo tempo ele consegue fazer um gol importantíssimo que pode, quem sabe, mudar um pouco a história dele com a camisa do Dortmund. Bom, o que eu queria falar do Modeste tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a forma que ele marca e a dar assistência para o Moukoko e marca o seu gol. Na assistência, tem um carinha na timeline do Twitter chamado Nicolas, que ele entende muito desse esporte chamado futebol. Ele fez um texto no Fußball BR que eu recomendo que vocês leiam. Ele foi muito bem explicado e detalha bem como o Modeste pode funcionar em campo. E quando ele fala que o Modeste sabe se posicionar melhor entre o lateral e o zagueiro adversário, você consegue observar no lance da assistência que quando ele recebe o lançamento, ele está exatamente entre o Mazraoui e o Upamecano. Então ele consegue se posicionar muito bem entre esses dois jogadores, passar para o Moukoko, chapar a bola e fazer o gol. E no segundo gol, depois do cruzamento do Chilote, ele tá vendo o jogo de frente, tá atrás do Mazraoui e do outro defensor do Bayern, atrás do Pavard, se não me engano. Então, ele estava exatamente nessas posições, que entre ou até mesmo as costas desses dois jogadores, onde ele sabe realmente finalizar, onde ele sabe fazer os seus gols. Então, só trazer esse pequeno detalhe. E o segundo ponto, eu acho que é um ponto de vista mais psicológico, né? O Modeste precisava de um gol desse, porque as críticas subindo. Você até mesmo vê na questão da comemoração que chega o Moukoko, aponta para o Modeste, ele é bom, não sei o quê. Então, tem muito viés psicológico para ele conseguir uma sobrevida nessa curta passagem dele do Dortmund, porque, de fato, o desempenho não estava agradando, a torcida e todos os jornalistas, enfim, todo mundo que acompanha o clube vai colocar em perspectiva, em crítica, as suas atuações. Então, acho que também é muito positivo para o Modeste esse gol. E também falar um pouquinho do Dortmund também no jogo, né? A gente falou bastante do Bayern, vamos passar também para passar um pouco pelo Dortmund. Primeiro ponto que eu gostei de ver foi a postura e como o Dortmund estava muito bem organizado defensivamente no jogo, no primeiro tempo, principalmente. A equipe estava próxima, estava compacta, não deixava espaço nas costas do Zalioskan, do Jude Bellingham e também à frente do Schlotterbeck e do Hummels. Então, uma equipe muito bem próxima, muito encaixada. Nenhum jogador assim do Bayern conseguia se mover ali nesse espaço entre esses jogadores do Dortmund e conseguir um passe, botar a bola mais à frente, fazer com que o Bayern ande em campo. Isso foi primordial para que o Dortmund conseguisse ter o controle do espaço. E quando pegasse o contra-ataque, já acelerar o jogo. Então isso foi muito positivo. Foi, acho que, o melhor ponto que eu vi coletivo do Dortmund no jogo. E ofensivamente o time ainda conseguia, com essas recuperações de bola, principalmente no meio campo, acelerar o jogo. Só faltou realmente criar mais chances de gol. Faltou contar com um pouquinho de sorte também com o Upamecano. O Upamecano, para mim, foi o melhor jogador desse clássico. Jogou muita bola. Então, foi uma atuação soberba contra o Moukoko jogando de costas, marcando ele, com o Moukoko jogando de costas pro gol. Então, foi um jogo muito correto. E no mais, o Terzic no intervalo deu meio que uma misturada no time, tirou o Hummels, infelizmente teve uma lesão, e deixou o Zule na zaga, que também não ajudou bastante. O time
O Zulu não jogou bem o Der Klassiker, tanto na lateral direita, com muita dificuldade de sair jogando, tanto na defesa para proteger ali o lado direito com o Wolf. Então foi um jogo muito ruim dele. E eu acredito que fica pelo menos a lição que esse time não vai ter mais apagões, ou não pretende ter mais apagões das partidas, né? Porque o Dortmund perdeu 3 jogos nesse campeonato, todos eles por apagões. Werder Bremen, Colônia e Leipzig. Eu espero que a sequência, principalmente depois desse jogo, seja menos apagões e mais consistência, que o Dortmund na maioria dos jogos tem tido. Eu até vi o Bayern de Munique durante boa parte do jogo superior ao Borussia Dortmund. Foi um jogo travado na maior parte do tempo, né, sem muitas grandes chances de gol criadas, mas o Bayern de Munique era quem ocupava mais o campo de ataque, era quem mais se aproximava da grande área adversária. Contou também com mais uma atuação bem ruim do goleiro do Borussia Dortmund, Alexander Mayer. Gregor Kobel está ainda se recuperando de lesão e, olha, o Edin Terzic deve estar louco para contar com o Kobel 100%, porque o Mayer já entregou alguns gols que acredito que o Kobel defenderia ao longo das últimas partidas. E nesse jogo contra o Bayern de Munique, o Mayer, nos 2 gols, acredito que poderia ter feito coisa melhor. Talvez o Kobel, nos 2 gols, conseguiria fazer a defesa. Só que apesar desse controle do Bayern de Munique, que durou até ali boa parte da segunda etapa, na sequência o Borussia Dortmund conseguiu criar oportunidades em contra-ataques, conseguiu jogar em velocidade, foi assim que saiu o primeiro gol, foi assim que foi provocada a expulsão do Kingsley Coman, e a maré da partida mudou, a chave virou, e o Borussia Dortmund conseguiu esse resultado importantíssimo diante do Bayern de Munique, um jogo que teve fortes emoções, que teve muita também reclamação em relação à arbitragem. O Bayern de Munique ficou muito pistola com a não expulsão do Jude Bellingham, ainda mais diante da expulsão do Kingsley Coman ali na reta final do jogo. Enfim, um Der Klassiker que foi à altura das expectativas por tudo que aconteceu dentro de campo, por todos os ingredientes que Borussia Dortmund e Bayern de Munique colocaram no gramado. De qualquer forma, com esse empate, nenhum dos 2 times alcançou a liderança do campeonato alemão. A ponta da tabela ainda pertence ao Union Berlim, que nesse final de semana sofreu, parecia que ia desperdiçar pontos, mas venceu o Stuttgart por 1-0 jogando fora de casa, um resultado que traz consequências para essa segunda-feira, dia que estamos gravando o podcast. Pellegrino Matarazzo, o treinador do Stuttgart, foi demitido, ele não treina mais a equipe do Stuttgart, ele que teve um grande trabalho ali na temporada 2021, mas depois o nível da equipe não se manteve, a equipe não conseguiu repetir o mesmo nível, a mesma sequência de boas atuações que teve lá atrás, na primeira temporada do Stuttgart, depois do acesso da segunda divisão, e foi encerrado nessa segunda-feira o trabalho do Pellegrino Matarazzo. Ivan, queria te ouvir primeiro para saber suas impressões sobre a partida como um todo e também se quiser comentar logo essa demissão do Pellegrino Matarazzo, que não é mais treinador do Stuttgart. Bom, vou deixar a partida pro Xará, que ele viu melhor que eu. Enfim, não tive muita oportunidade de ver muito dessa partida. Só vi um pouco do segundo tempo. O finalzinho do primeiro também. Vi que o Stuttgart estava bem na partida até, mas não foi o suficiente. O Union Berlin tem mostrado muito sobre como não só o Bayern tem tido essa sorte, digamos assim, de mesmo jogando mal, conseguir fazer um gol, enfim, conseguiu pelo menos o placar mínimo passar com a vitória. Mas agora comentando sobre o Matarazzo, enfim, Matarazzo foi demitido do Stuttgart, acaba por ser não tão surpreendente assim, olhando, obviamente, para os resultados do time, enfim, a tabela também, e também pelo que foi a temporada passada, querendo ou não, porque a manutenção do Pellegrino Matarazzo na última temporada, para essa, eu vi como muito importante, porque eu acho ele sim, um bom técnico,
e que mereceu uma chance, enfim, num contexto que estava sendo difícil para o Stuttgart naquela época. Só que nessa temporada não tem conseguido fazer o time jogar. Claro, o time perdeu o seu principal jogador, o Kalajdzic, e tem tentado achar ainda encontrar essa solução que seja tão efetivo quanto o austríaco foi. Agora, olhando para um lado, é totalmente compreensível a demissão do Matarazzo. Enfim, tem boas opções no mercado, querendo ou não. Tem o Adhuter, tem o Seone, que acabou de ser demitido do Leverkusen, tem o Tedesco, que foi demitido do Leipzig. Então, é um Stuttgart que tem para onde trabalhar também. Também tem o Sebastian Hoeneß, que foi demitido no final da temporada passada do comando do Hoffenheim. Então, o Stuttgart tem algumas opções. Eu vou acabar atravessando também o final do episódio, vai falar sobre o Adhuter. O Adhuter aparece como um dos principais, se não o principal candidato para assumir o Schalke, caso o Frank Kramer seja demitido na sexta-feira e, consequentemente, perca contra o Hoffenheim. Imagino tanto para o Schalke, tanto para o Stuttgart, que o Adhuter acaba por fazer mais sentido, porque é um técnico mais experiente, que tem experiência necessária para fazer essas duas equipes saírem da situação ruim que estão, enfim, que não é nada agradável, e também, querendo ou não, como o elenco das duas equipes foram moldados para um jogo mais físico, um jogo que também é necessário isso, eu acredito que o Adhuter seja o técnico que mais se sobressaia, porque tem a questão muito do curto prazo, do que essas equipes vão buscar agora, porque a Bundesliga está rolando, a gente sabe que, apesar da distância na tabela para os demais não é tão grande assim, a gente sabe que com 1, 2, 3 rodadas muda muita coisa. Então, você contratar, por exemplo, Sebastian Hoeneß ou Gerardo Seone, que são técnicos que vão exigir muito material humano e também muito tempo, é algo complicado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ruther seria um nome interessante de trazer de volta para a Liga. É um nome que, querendo ou não, tem bastante renome dentro da Alemanha, dentro do futebol alemão, e que vem de um trabalho decepcionante no Gladbach, mas que se mostrou no final que poderia ter uma solução, enfim, que não estava de todo ruim assim. O Pellegrino Matarazzo dirigiu o Stuttgart por 77 partidas na Bundesliga, outras 16 na segunda divisão do campeonato alemão. O começo de trabalho dele foi muito bom, né, garantindo o acesso na temporada 19-20 e depois na temporada 20-21 mantendo a equipe na elite e jogando um bom futebol, revelando bons nomes como Sasa Kalajdzic, como Borna Sosa, o Silas Mvumpa, enfim, mas desde então o trabalho não se manteve nesse mesmo nível, o Stuttgart caiu bastante de rendimento e agora o Matarazzo dá adeus ao clube. Xará, falando um pouco mais do jogo, União Berlim se salvou, conseguiu a vitória e conseguiu se isolar na liderança com um gol de bola parada, uma das marcas desse time, uma das forças dessa equipe, gol de bola parada marcado pelo Paul Jakel já na parte final do segundo tempo. E é importante demais a União conseguir esses resultados, mesmo que na base mais da raça do que da qualidade técnica, porque vamos lembrar, né? A União Berlim está disputando Europa League e está precisando dividir forças. Nesse jogo mesmo, o Diogo Leite e o Christopher Trimmel, principalmente Trimmel, cara de grande destaque nessa equipe do União Berlim, foram reservas, ficaram no banco. Então, o Urs Fischer já está precisando rodar algumas peças e mesmo nesse contexto, mesmo com o calendário se apertando para o União Berlim, a equipe foi lá e conseguiu somar 3 pontos em Stuttgart. E eu confesso que realmente eu vou exatamente nesse viés que você cita, né? O cobertor curto. Ontem eu já vi um União um pouco mais fragilizado no aspecto físico. O jogo em Malmo foi um jogo muito duro, foi difícil até de ser resolvido. Então, o gol do Andrea Schäfer no fim do jogo. Então, o União Berlim está começando a sentir o efeito do cansaço. A equipe ontem cedeu bastante espaços até incomuns nas partidas. Não era uma equipe tão próxima.
o Stuttgart conseguiu se criar, conseguiu rodar muito a bola, conseguiu ser muito perigoso nas bolas cruzadas à área. Então eu vejo um Union Berlim que está cada vez mais visado, seria a palavra correta, é a palavra correta. Então, o Urs Fischer realmente vai ter que rodar, vai ter que saber administrar muito bem essa questão física para ver se sua equipe não sofre, né? Porque ontem no jogo a equipe tinha bastante espaço para construir inicialmente o jogo com os 3 zagueiros, o Knorre, o Jekyll e o Doelke, mas os lançamentos não estavam entrando, não estavam encaixando. Então realmente sobrou mais para as bolas paradas serem protagonistas e arrumarem alguma coisa, né? Vez ou outra ali a bola caía no Nico Gisselman, que a gente tentava ali, tentou de bicicleta, trabalhou e deu um bom passe pro Geraldo Becker, só que o cruzamento passou por todo mundo e ninguém finalizou direito. Então, enfim, é a União que para mim o Fischer vai ter que cada vez mais encontrar alternativas de deixar uma equipe menos bola longa e mais tentar um jogo mais construído, ou pelo menos minimamente construído, para tentar trazer algo novo para surpreender os adversários e realmente fazer com que a equipe não perca o mínimo de pontos possíveis nessa fase do campeonato. Embora a vantagem para o Bayern tenha crescido, as próximas rodadas serão jogos perigosos para o União, né? Já começando no próximo final de semana, que o União vai receber o Dortmund em casa. Mas acho difícil. Bom, não duvido, mas acho difícil que o Urs Fischer tente modificar um pouco do seu modelo de jogo. Acho que o Union Berlin vai seguir apostando nesse estilo um pouco mais, apostando mais na defesa e apostando em ataques mais diretos. É a receita que vem dando certo e imagino que o Urs Fischer mantém ela, apesar de concordar com o Xará no sentido de que faz falta para o Union Berlin quando necessário, quando ele precisa quando ele precisa ocupar o campo de ataque, faz falta ter mais alternativas para a equipe. Nessa partida, a bola parada funcionou, mesmo sem o Christopher Trimmel em campo. O Union Berlin marcou um gol com o Paul Jekyll, um jogo que teve os zagueiros como protagonistas, né? O Jekyll fez o gol, ele mesmo já tinha feito uma finalização perigosa em outra bola parada no primeiro tempo. Pelo lado do Stuttgart, o Zagadou mandou bola na trave, o Mavropanos mandou bola na trave, uma em cada tempo do jogo. E é curioso no time do Stuttgart que os líderes em finalizações, o líder, na verdade, em finalizações é um zagueiro, é o Mavropanos. Ele tem 18 finalizações nessa Bundesliga. Ninguém mais no Stuttgart tem tantas finalizações quanto o Mavropanos, que reforça, ele era é o um artilheiro da zagueiro. última temporada. Pois é um pouco a cara desse time do Stuttgart nesse momento complicado, que não consegue produzir com seus homens de meio e ataque e acaba confiando muito em seus zagueiros para ameaçar o gol adversário. O Union Berlin se mantém na ponta da tabela, agora de forma isolada, com 20 pontos. O Freiburg empatou, tropeçou nessa rodada e tem 18, é o segundo colocado. E na próxima rodada, olha, é uma rodada de esfregar as mãos, porque como o Xará já adiantou, a gente tem Borussia Dortmund contra Union Berlin, duelo de primeiro contra quarto colocado, e também temos um Freiburg contra Bayern de Munique, duelo de segundo contra terceiro, ou seja, o G4 da Bundesliga vai se enfrentar, 2 jogos que prometem muito, são Union Berlin e Freiburg, 2 equipes de orçamento muito inferior a Bayern e Dortmund, tentando desafiar esse poderio financeiro dos 2 times que vêm assumindo as melhores posições da Bundesliga ao longo das últimas temporadas. Agora é hora de virar a página nesse episódio do Chucrute FC para falar do grande clássico desse final de semana da Alemanha. E não estou falando de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, estou falando de Borussia Mönchengladbach contra a Colônia. Afinal, é o jogo com mais ingredientes históricos, é o jogo que tem mais rivalidade entre os próprios torcedores. Estou falando do clássico do Rio Reno e que terminou com um resultado espetacular a favor do Gladbach.
5-2 para a equipe dos Potros, que estavam jogando em casa. Marvin Friedrich, Rami Bensebaini 2 vezes, Lars Tindall e Marcus Thuram marcaram os gols da equipe dos Potros. Hussein Basic e Florian Kainz marcaram os gols do Colônia. Ivan, claro, tenho que começar com você. Como se explica essa grande vitória da equipe do Gladbach, que enfrentou um Colônia que vem fazendo uma boa temporada, mas não teve muitas chances nesse jogo, especialmente ali a partir do final do primeiro tempo, quando o Florian Kainz foi expulso e o Bensebaini converteu o pênalti. Tudo isso nos acréscimos. O jogo foi para o intervalo com 2-1 para o Gladbach e um jogador a menos, um jogador a mais para os Potros, e aí o resultado foi encaminhado. Sim, foi um jogo, foi uma partida, foi um clássico que o Gladbach abordou da maneira correta. Agora uma informação mais histórica. O Gladbach nessa partida fez uma partida número 750 na Bundesliga, na história da Bundesliga. E com a vitória ultrapassou o Hamburgo e está no 5º lugar da tabela no geral. Enfim, que tem o Dortmund, que tem o Bayern também. Então, a tabela somando os pontos de todas as temporadas da história Exatamente. da Bundesliga, certo? Exatamente. E agora um dado mais específico, que também ilustra bem o que foi essa partida. O Gladbach, com a vitória, também assumiu a liderança dos jogos em casa, dos mandantes dessa Bundesliga de agora. Então isso ilustra muito bem porque o Gladbach tem tido muita força dentro de casa. Demonstrou isso mais uma vez nessa partida. A gente via quando a torcida aumentava mais o tom. O Colônia ficava muito incomodado com o que estava acontecendo em campo, então o Gladbach estava muito confortável nesse sentido. Mas falando da parte tática, não foi o primeiro tempo brilhante do Gladbach, mas foi bem melhor do que o time que tinha apresentado em Bremen, por exemplo. Enfim, a gente viu também que o Gladbach tem algo importante que o Daniel Fark traz com ele, que é não abandonar a convicção do treinador, porque a gente sabe que um sábado o Gladbach também tinha entrado com o mesmo time que, por exemplo, perdeu para o Bremen de 5-2, 5-1, e acabou continuando o mesmo time para o clássico agora contra o Colônia, e também o time que tinha ganhado do Leipzig em casa. Então é um time que mantém não só os usos iniciais, mas também o que pensa sobre o futebol, porque a grande diferença da derrota para o Bremen para a vitória agora contra o Colônia foi muita abordagem no jogo, no sentido de que o Bremen atacou muito os alas do Gladbach, principalmente o Scali, o Bensebaini também estava num dia mal. E ontem a gente viu bastante o Kramer não caindo como 10, mas como quase linha direita, fechando muito bem o lado do Scali, e também o Stindl caindo mais pelo lado, também para fechar o lado do Bensebaini. Então foi o Gladbach que tinha muito controle nessa zona do campo, que teve uma abordagem melhor direcionada para impedir ao máximo, tentar não dar ao Colônia muitas chances claras que nem deu para o Werder Bremen, por exemplo. Então foi muito importante nesse sentido. O Julian Weigl, que fez uma partida fantástica. Enfim, um spoiler, já vai estar nos meus destaques da rodada. Tem sido fantástico, enfim. É um jogador, um volante, que é muito bom a perceber os espaços que tem ao redor dele, a direcionar o passe, a buscar a bola também. É um jogador que busca o espaço muito bem e também alivia muito a defesa em algumas divididas que por exemplo, na temporada passada ia acabar sobrando para o Friedrich, para o Obed, por exemplo, ou para os laterais. Então, o Gladbach foi mais compacto nessa partida, que soube melhor aproveitar os seus pontos fortes. O Hoffmann teve mais liberdade no jogo também, e principalmente quando teve a expulsão do Kainz, que isso praticamente definiu a partida para o Gladbach. Faltava mesmo era o gol para abrir a porteira, e esse gol veio cedo, logo no início do segundo tempo com o Stindl. Então, de resto, o Gladbach foi muito efetivo, foi muito assertivo, foi um time de futebol completo. Soube jogar em todas as fases do jogo e soube jogar muito bem.
Tem sido uma montanha-russa maluca essa temporada do Gladbach, principalmente se a gente fizer esse recorte dos últimos jogos, das últimas semanas. Ganhou do Leipzig com propriedade por 3-0, depois tomou uma pancada forte do Werder Bremen, perdendo por 5-1, e agora vence o Colônia por 5-2. Realmente uma loucura essa montanha-russa comandada pelo professor Daniel Fark. Xará, o que explica também essa pancada sofrida pelo Colônia nessa rodada? Colônia que faz uma boa temporada, tem o Stefan Baumgart dando continuidade ao seu bom trabalho com a equipe dos Bodes, mas que dessa vez acabou levando uma derrota bem forte, justo num clássico. As questões das bolas aéreas, da bola parada, foram um complicador no jogo do Colônia, né? Fez um gol de pênalti, mas tudo bem, uma jogada mais ou menos morta. Enfim, eu também não gostei muito do comportamento da equipe na marcação. O Julian Weigl tem muito mérito disso, o próprio Manu Koné, em saber tirar muito bem a bola da pressão inicial do Colônia. E com muito campo para correr, o Gladbach, principalmente no segundo tempo, depois da expulsão também, teve bastante espaço para chegar e criar. O Gladbach foi muito bem nas jogadas de escanteios ofensivos e, enfim, o Colônia não conseguiu jogar definitivamente. Eu fiquei bem desapontado com os últimos 2 jogos do Colônia que eu vi na Bundesliga, né? O primeiro tempo contra o Dortmund e esse jogo como um todo, né? O Kainz e o Maina, que são para mim, acho que os 2 pontos que se efetivaram agora da equipe, que são bons jogadores, criadores natos, tiveram uma atuação bem fraca, né? Isso é mérito, obviamente, do Benzebaini, do Scali, obviamente também dos seus jogadores que fizeram a cobertura. O Tigas também, que vem jogando bem, por incrível que pareça, o Balme tem conseguido extrair bastante coisa dele, também não fez um bom jogo. Acredito que a lesão do Deio, que é uma consequência da partida, né, numa entrada bem feia, que aconteceu na partida, embora eu não achei maldosa, chegou com a intenção de machucar, vai fazer muita falta para a sequência, porque o Liu Bitic é o jogador mais importante dessa equipe. O cara é o cérebro dessa equipe, consegue direcionar muito bem a bola para o lado, para o corredor, fazer o que o Kaisi e o Maina ou o Tillman, enfim, joguem, o Adamian também, de certa forma. E sem a bola, é um cara essencial na pressão. Né? O Colônia alterna muitos sistemas de marcação, o 4-4-2 e o 4-2-3-1, e ele é o cara que faz a vigilância do zagueiro ou até mesmo do volante que baixa para fazer a saída de bola ali, por exemplo, o que o Weigl faz no Gladbach. Ele era o responsável para isso, de ficar atento aos movimentos do Weigl e tirar o passe dele. Então, o Colônia perde um cara que pressiona, um cara que direciona e ainda tem um chute de fora da área para fazer gol. Então, assim, é um elemento bizarramente bom para o Colônia que ele não vai ter nos próximos 3 meses devido a uma lesão. Também só para pontuar coisas do Gladbach também, para dizer que eu não falei nada. Velho, quando o Kramer foi jogado de 10 contra o Leipzig, eu falei pro Ivan, velho, esse cara, o Fark tá maluco, né? E quando a gente tá vendo, o Kramer tá jogando bola pra burro, velho. Os jogos também teve contextos que ajudaram bastante. Não são equipes assim, o Werder Bremen, o Leipzig, o Colônia, que estacionam um ônibus, que fecham os espaços, que são muito que só se limitam a se defender. Não são equipes nesse sentido. São equipes que também sobem a pressão, que dão espaço às costas. Então, ele só de dar aquelas tarimbadas na bola, só dar aquelas carimbadas na bola, de tocar às vezes para o lado e colocar o Hoffman em jogo, colocar o Ticos, né, o Thuram no jogo, colocar o o capitão, o Lars Tindel no jogo. Só com esse passezinho ali já dá alguma vantagem. O time do Gladbach anda em campo e isso é importante. Realmente tem sido uma surpresa para mim bem agradável. Outra surpresa agradável tem sido o Marvin Friedrich, que muita gente às vezes questiona esse zagueiro um pouco mais pesadão, e com um pouco menos de recurso em saída de bola, numa equipe que joga muito em pressão alta, mas ele está dando muito conta do recado, está se posicionando legal, está conseguindo cortar as bolas das maioria dos jogadores que também tem um jogo físico forte, né? Ele não comeu reggae, como fala da Bahia. De André Silva não comeu reggae ontem do Tigres, então tem jogado bastante bem.
O Colônia que também está precisando se desdobrar com a agenda de calendários, porque está na Conference League, ou seja, está colocando seu elenco no limite. No meio da semana, contra o Partizan, o Stefan Baumgart poupou alguns jogadores, acabou perdendo, agora perde o Clássico. No caso do Colônia, ao contrário, apesar de que o Union Berlin também deu uns tropeços na Europa League, mas Colônia também está tendo dificuldades aí para fazer esse malabarismo de disputar a competição nacional, de disputar a competição internacional, com um elenco que não é tão profundo assim quanto os das equipes mais ricas da Bundesliga. Vamos falar agora, inclusive, de uma delas, uma equipe que passou por uma mudança grande recentemente, mas agora respirou. Finalmente conseguiu uma vitória, sua segunda nessa temporada da Bundesliga. Falo do Bayer Leverkusen, que demitiu o treinador Gerardo Seoane recentemente, contratou Xabi Alonso para o lugar dele. Na estreia de Xabi Alonso como treinador na Bundesliga, na estreia do Xabi Alonso como treinador de uma equipe principal, o Bayer Leverkusen venceu por 4-0, goleou a equipe do Schalke 04. Schalke, sim, permanece numa situação complicadíssima, vem de 3 derrotas consecutivas no campeonato. As duas equipes são vizinhas na tabela, o Bayer Leverkusen em 15º, o Schalke 16º, na posição que levaria ao playoff. Os gols dessa partida foram marcados por Diaby, Frimpong 2 vezes, e olha só, Paulinho, o brasileiro que estava meio escanteado lá no Bayer Leverkusen, meio não, estava escanteado no Bayer Leverkusen, parecia que não ia receber muitas chances, mas a troca de treinador parece que representou um renascimento também para o brasileiro. Xará, queria te ouvir sobre essa partida e também sobre essa troca de treinador. O que você acha que o Xabi Alonso traz para o Bayer Leverkusen e para a Bundesliga? Para uma equipe que teve 2 sessões de treino, de fato, o Xabi Alonso fez um excelente trabalho fora do campo, né, velho? Mas assim, a gente viu 4 gols, viu o Leverkusen marcando a sua maior quantidade de gols no jogo na temporada, mas eu acredito que o grande destaque dessa atuação foi a defesa. Eu vi um Leverkusen mais compacto, uma equipe mais próxima e que garantiu com que essa ofensividade fosse vista, né? Se você observar, principalmente o primeiro e o segundo gol, são induções de bolas longas, né, para a defesa do Schalke. O Schalke recebe a pressão na bola, não consegue tirar bem a bola da pressão, ela vira um chutão. No primeiro gol, o Tá ganha a segunda bola, o Andrich já aciona o Diaby rabisca e chuta de fora da área e faz um bonito gol. No segundo gol, o Hincapié ganha a primeira bola, ele aciona o Andrich toca pro Diaby, o Diaby vê o Frimpong passando, fazendo facão, e o Frimpong faz o gol. Então, com essa equipe próxima, possibilitou que o ataque também fluísse melhor. Isso é um ponto que eu destaco na partida. Outro ponto que eu achei que foi diferente no Leverkusen foi a questão do Schick ter um pouco mais de responsabilidade. O Schick teve que estar muito atento aos movimentos do Florian Flick para baixar perto dos defensores do Schalke e fazer a saída de bola. E o Schick parecia algo muito preso, muito agarrado, não deixando ele ter muita liberdade para fazer algumas ações, e isso fez com que o Schalke tivesse uma saída de bola totalmente travada. O Polter a gente nem sabe por que entrou em campo, então ficou bem inútil. Esse é um movimento também de consequência da boa marcação do Schick no jogo. Mas também foi bom para ver o Paulinho, né, velho, esse jogo, porque eu confesso que eu fiquei um pouco triste com a condução que o Seoane leva do Paulinho no Leverkusen, porque eu não consigo compreender um jogador que define jogos na temporada passada, quando o time não tinha Adli, não tinha Demir, não tinha Belarabe, não tinha Wirtz, foi alçado ao time titular e definiu jogos, foi importante, era o melhor jogador do Leverkusen no ataque no fim da temporada, e do nada não tá treinando legal, e vira nem relacionado. Então, assim, tem uma coisa muito estranha aí entre essa relação entre Seoane e Paulinho nesse meio tempo, que a gente, nem a imprensa alemã conseguiu descobrir, para que do nada um cara que foi muito útil no final da temporada passada se tornasse completamente inútil, até um pouco de ranço, né? A gente sabe que tem a questão do Paulinho querer voltar para o Brasil,
influencia bastante, ele também não se ajudou muito nesse aspecto, mas eu acho que o campo tem que falar mais alto nessa hora também, sabe? Então, eu achei um pouco uma certa injustiça que o Leverkusen teve com o Paulinho, mas eu acredito que agora o Xabi Alonso, como treinador campeoníssimo, vai dar um pouco mais de chances ao Paulo, porque é um jogador que a gente sabe, ele tem talento, ele tem potencial para jogar e até barrar um dos pontos do Leverkusen. Acho que hoje fica difícil, né? Porque o Hudson Odoi também está jogando uma bolinha muito redondinha. Mas assim, dá para na ausência de algum deles, ele consegue entrar, consegue jogar e fazer um bom trabalho. E acho até que a prioridade do Paulinho era ficar no Leverkusen, ganhar espaço lá dentro do clube, e eu imagino que a alternativa de voltar ao Brasil tenha surgido muito por conta do atrito, né, com o Gerardo Zewani e com a direção do Bayer Leverkusen como um todo. Mas talvez o grande vencedor dessa troca de treinador de Gerardo Zewani para Xabi Alonso tenha sido o próprio Paulinho, não necessariamente o Bayer Leverkusen, porque agora a expectativa é ver o atacante brasileiro com mais minutos em campo. Ele nem precisou de muito tempo nessa partida contra o Schalke para balançar as redes. Ele entrou já depois dos 40 do segundo tempo e ainda assim conseguiu marcar seu gol, conseguiu balançar as redes com assistência do Adli, dando números finais à partida, fazendo 4-0 para o Bayer Leverkusen contra o Schalke. Agora, acho que foi muito importante também nesse jogo o Leverkusen não desperdiçar chances claras de gol, porque essa era algo que a gente vinha vendo com muita frequência na equipe do Bayer Leverkusen, principalmente na Bundesliga. As chances apareciam para os atacantes e eles não desperdiçavam, e eles não aproveitavam, perdão. Dessa vez, Frimpong foi colocado na cara do gol, aproveitou. Paulinho foi colocado na cara do gol, aproveitou. Então, mesmo com o Zewani, acho que cedo ou tarde essa maré ruim ia ser revertida e o Bayer Leverkusen iria subir posições na tabela da Bundesliga. Essa resposta acabou vindo logo na sequência da troca de treinador, logo na primeira partida do Xabi Alonso como treinador do Bayer Leverkusen. Ivan, o que você me diz sobre esse momento do Bayer Leverkusen, que não é o primeiro da Bundesliga a apertar o botão de emergência logo nessas primeiras rodadas? O Leipzig também já adotou esse recurso. Enfim, Bundesliga passando por algumas mudanças de treinador logo nas primeiras rodadas da temporada. E o curioso que foi logo a primeira partida do Xabi Alonso, enfim, a vitória do Leverkusen, que colocou outro treinador em pressão, que é o Frank Kramer, como a gente já tinha comentado antes. Agora falando do Leverkusen, acho que era natural que, como você falou, que essa maré ia virar, ia se tornar algo positivo, porque o elenco é muito bom. Acho que você não ter perdido o Chique, o Diaby, enfim, não ter perdido o Wirtz, claro, ele estava com lesão, mas enfim, ainda tem um talento como o Wirtz no elenco. E você conseguir trazer o Hudson Odoi, que foi muito especulado no Bayern, no próprio Borussia Dortmund também, enfim, que também é um jovem era tratado com muito potencial na Inglaterra enquanto esteve no Chelsea. É muito importante e mostrou também a força do Leverkusen no mercado nesse aspecto. Agora, eu acho que foi inteligente a decisão de demitir o Seoane, não só demitir, mas o momento que foi. Porque, querendo ou não, hoje o Schalke é um adversário muito acessível para o primeiro confronto, ainda mais num curto espaço de tempo. Enfim, você estrear já com uma vitória dessa margem de placar e já dá um ânimo a mais para uma partida de Champions League, que o Leverkusen precisa ganhar para ainda se manter vivo na briga. Enfim, a gente sabe como que está o grupo deles na Champions. Enfim, o Bruges tá em primeiro, está com uma boa vantagem, mas a briga pelo segundo lugar ainda está muito viva. Então, é o Leverkusen que vai tentar voltar essa maré. Eu acho que o principal aspecto do Xabi Alonso tem que ser a defesa, porque a defesa, como o Guilherme falou, era uma peneira nos últimos jogos, nessa temporada também. E agora vai ter que saber compactar mais o time, vai ter que saber usar mais. E também foi uma surpresa, porque
O Leverkusen acabou entrando com 3 zagueiros, entrou com o Tapsoba, Capier, enfim, conseguiu encontrar um time nessa formação com 3 zagueiros. O Frimpong tem se tornado uma peça muito importante também no ataque. Também talvez seja o jogador mais consistente do Leverkusen nessa temporada. Facilmente, tem sido muito importante. O Andrich também tem ganhado um bom papel nessa função. E agora eu acho que é o Leverkusen que vai tentar buscar consistência não só como equipe, mas também em valores individuais. Porque você ainda precisa que o Schick se encontre, precisa que o Demirbay se encontre também. Enfim, também na defesa é um time que tem bons jogadores individuais, mas que o conjunto ainda não está funcionando. Então vai ser um Leverkusen que vai tentar se encontrar de uma maneira geral mesmo. E o Schalke, hein, Xará? É uma equipe que volta da segunda divisão, volta para a elite nessa temporada, mas parece que a briga vai ser novamente contra o rebaixamento. É um time que, sob o comando do Frank Kramer, a gente já esperava que seria mais defensivo, queria apostar mais em fechar a casinha do que incomodar os adversários lá na frente, mas agora contra o Bayer Leverkusen, nem isso funcionou muito. Antes de falar do Schalke, só falar um dedinho de coisa do jogo do Leverkusen. À Cara, o vontade. Schick pode talvez não estar entregando os gols que a gente esperava, mas o que ele é inteligente, o que ele consegue de abrir espaço é putaria, perdão a palavra. Mas, assim, uma coisa muito boa pro Leverkusen. O movimento, como ele arrasta o Yoshida nos 2 primeiros gols, né, do Leverkusen é uma coisa assim, muito inteligente, porque ele consegue abrir espaço para o ataque do Diaby. O Diaby tem um espaço maior para finalizar, tem o lance está mais clareado, como a gente gosta de dizer. E para o segundo gol, para também deixar o Diaby também ter mais liberdade para conduzir e acionar o Frimpong. Agora, fechou o tópico Leverkusen. Tópico Schalke. Primeiro começa a minha fala sobre o Schalke com a declaração do Rowan Schröder depois do jogo. Abre aspas. O desempenho de nossa equipe da nossa equipe nos decepcionou imensamente hoje. A equipe técnica em torno de Frank Kramer e o time, estamos todos desafiados a mostrar um desempenho melhor em todos os aspectos contra o Hoffenheim. Fecha aspas para o Rowan Schröder. Na boa, Rowan Schröder, se você não tem nenhuma convicção no senhor Frank Kramer à frente do comando técnico, qual a diferença de você demitir o Frank Kramer hoje, amanhã ou contra o Hoffenheim? Na boa, ele também já está se apresentando estar perdido no cargo de diretor esportivo do Schalke. Eu acho que ele já fez isso com Dimitris Gramosis e o Schalke colocou o acesso em risco. Definitivamente não tem, o Rowan Schröder não tem conseguido lidar bem com os momentos difíceis que o Schalke atravessa nas temporadas, embora esse seja o seu segundo ano de trabalho no Schalke. Então, enfim, falando do jogo, para sair um pouco dessa esfera fora do campo, o Schalke teve muitos problemas também, pelo que eu falei do Schick nos movimentos defensivos, mas também quando tentou mudar o jogo mais no segundo tempo, ficou um time que de lançamento para tentar encontrar o Aydin ou o Terroda e só criou uma chance no jogo, foi um cruzamento da direita. O Terroda consegue se antecipar e finalizar, e o Radek faz uma defesa simples. Olha, a equipe do Schalke do Frank Kramer não é uma equipe pitoresca, é uma equipe que defensivamente é estável. No primeiro tempo, muitas das ações que o Leverkusen fez, tentou fazer pela direita com Tapsoba, Diaby e Frimpong, não tiveram bom sucesso, por causa que Bilta, o Mork, embora tenha sido muito mal nas jogadas em velocidade, quando a equipe estava organizada, conseguiu minimamente dar um suporte ao Flick na marcação e também ao Bilta. Então, mais ou menos, conseguia controlar a equipe do Leverkusen no ataque com um jogo mais organizado. E o lado direito, então, também nem se compara. Foi um lado menos explorado, mas toda vez que a bola caía, o Bakker, ou o Encapié, não tinha tanta facilidade para circular a bola e fazer o jogo andar. Minha grande questão com o Frank Kramer desde os tempos de Bielefeld é a questão de saber trazer algo diferente, né? Tentar sair da mesmice, tentar atrair o adversário, bola longa no atacante e fazer algo mais. O Schalke só faz isso, tenta atrair o adversário, não consegue, aí bola longa, não ganha a primeira bola, e aí já vem o ataque do adversário em cima do próprio Schalke. Então, esse tipo de coisa não tem funcionado no Arminia, como não funciona no Schalke, e talvez não funcione em outro clube. O Frank Kramer, no meu ponto de vista, é um treinador que veio para o Schalke já meio que com prazo de validade.
Então, a gente está vendo as consequências de um trabalho ruim dele já nesse início de temporada. Eu só espero que o Schalke se rearrume, porque não é uma equipe, como eu disse, não é uma equipe ridícula. Tem condições de não estar na zona do rebaixamento brigando para não cair. Tanto que os melhores jogos que o Schalke fez, perdão, foi contra equipes que deram espaço ao Schalke. O jogo do Augsburg, pode ter perdido o jogo, o Schalke fez 2 gols, conseguindo ter um espaço. E quando ganhou do Borrom marcou muito mal, deu espaço e a bola parada também foi preponderante. Então, para você ver que esse time tem recursos, né? E só para fechar também o capítulo, Frank Kramer, ele também já se apresentou em pouco tempo no Schalke, um cara que criou problemas. O Rodri Salazar está lesionado, sim, é um problema, um desfalque. Mas ele criou problemas com o Rodri Salazar e barrou ele. Para mim, um jogador que estivesse em forma não era para ser banco do Schalke. É um cara diferente, é um cara que ele define o jogo. Ele já mostrou isso na temporada passada e na segunda divisão com o São Paulo. Então você não pode descartar um jogador assim. Então, enfim, o Schalke arrumou problema para si desde que ele anunciou o Frank Kramer no dia 7 de junho. E agora o Ruben Schröder vai ter que consertar essa bomba. O Schalke não é o dono do pior ataque da Bundesliga até agora, essa posição pertence ao Bochum, mas o Schalke é o time com menos finalizações no campeonato até agora, só finalizou ao longo dessas rodadas menos de 100 vezes, 95 vezes. E esse estilo do Frank Kramer mais defensivo, apostando mais em fechar a casinha, acaba fazendo com que os jogadores se destaquem muito defensivamente, né? E o Tom Kraus, ele é com alguma vantagem um jogador com mais desarmes nessa Bundesliga até agora, o meio-campista do Schalke se destacando nessa métrica, mas coletivamente o Schalke tem muito a melhorar ainda para tentar sair dessa posição incômoda, para tentar fazer com que a sua briga não seja até o final do campeonato contra o rebaixamento. Bom, passando agora para as outras partidas que a gente teve nessa rodada. A rodada começou lá na sexta-feira com Hoffenheim e Werder Bremen. Werder Bremen venceu por 2-1. Gols de Niklas Füllkrug e Marvin Duksch. A dupla de ataque do Werder Bremen apareceu, funcionou mais uma vez. Vem fazendo um grande campeonato esses dois jogadores. O Duksch só tem 2 gols, mas ele contribui de muitas outras formas. E o Niklas Füllkrug, artilheiro do campeonato, com 8 gols marcados até aqui. Já no sábado nós tivemos o empate entre Mainz e Leipzig. O Mainz abriu o placar com o Vartzen. Nkunku foi ao resgate e empatou o placar já na reta final, já aos 35 do segundo tempo. Também tivemos outro empate em 1-1 entre Augsburg e Wolfsburg. O Wolfsburg começou ganhando com Gerhardt, o Gumni empatou para a equipe do Augsburg. Tivemos a grande surpresa da rodada lá em Bochum. O Bochum venceu o Eintracht Frankfurt por 3-0. Com esse resultado, o Stuttgart é a única equipe da Bundesliga sem vitórias até aqui na temporada. Ainda assim, o Bochum se mantém na lanterna do campeonato alemão com apenas 4 pontos somados. E já no domingo tivemos o jogo movimentado entre Hertha Berlim e Freiburg. O Freiburg começou ganhando, tomou a virada, mas o Kevin Schade já ali na reta final marcou o gol de empate que mantém o Freiburg na segunda posição da tabela da Bundesliga. O Freiburg poderia se manter empatado com o Union Berlim no topo da tabela, mas esse empate deixa o time do Christian Streich um pouquinho atrás, um degrau abaixo do Union Berlim. Xará, Ivan, algo a comentar sobre esses jogos? Eu quero falar do Hertha Berlim Freiburg. À vontade. Eu também vai ser o único. Falando do Hertha Berlim primeiramente. Olha, a equipe de Sandro Schwarz talvez seja uma das mais chatas de se enfrentar e às vezes até mesmo de se assistir na liga. É uma equipe que lembra muito, quando eu acompanho a segunda divisão, o Heidenheim, que é um time que a gente não consegue ter previsão nenhuma do que vai acontecer na temporada. Ou eles vão jogar, vão brigar para não cair ou vão brigar pelo acesso, como estão nessa temporada. É uma equipe que sabe tornar o jogo muito chato, porque marca muito bem e quando tem a bola tem muita dificuldade. Embora o segundo tempo de ontem tenha sido até animador, né? A gente viu o Zerda fazendo um gol de fora da área,
o Jovetic sendo mais participativo e a equipe ficando um pouco menos dependente do Lukebakio, que novamente fez um grande jogo. O Linhart, o Christian Ginter sofreram demais com as jogadas em velocidade do Dodi Lukebakio. Ele fez um gol e poderia ter feito mais se não tivesse chutado uma bola de fora da área e se o Ejuk tivesse convertido um drible depois que ele driblou o Flecken. Então, assim, um primeiro tempo do Hertha Berlim no jogo. Muito bem estruturado defensivamente, marcando mais em 4-3-3, tirando a saída de bola do Freiburg com o Lienhardt, um dos laterais, e o Ginter. O jogo do Freiburg teve muita dificuldade para se evoluir no jogo como um todo, só com muitos ataques em bola longa, ataques rápidos em bola longa, quando o Doan conseguia tocar, que aí você via algo diferente. Mas tirando isso, o Hertha foi muito soberano. E como eu disse, né, o Quebec, a equipe do Hertha poderia ter feito mais gols. No segundo tempo, a defesa ainda foi mais consistente, porque conseguiu evitar que o Doan pegasse muito mais na bola e fosse perigoso, junto do Sildilha pelo lado direito. Zerda e Sunic acertaram a marcação por ali. O gol do Freiburg foi totalmente um achado, né, na falha do Oli Christensen. Então, enfim, é o Hertha Berlim que anima bastante o torcedor, embora a tabela indique uma resposta não tão significativa, né? A gente fala no futebol, se uma equipe é limitada, ela precisa ter pelo menos estabilidade no gol e no ataque. Olha o Goiás no futebol brasileiro. O Tadeu é um goleiraço. O Pedro Raul é um jogador que eu conheço e é um baita atacante. Então, se você tem as extremidades do campo que te definem pontos, o Hertha Berlim, se tivesse uns caras do perfil do Tadeu e do perfil do Pedro Raul, o Hertha Berlim estaria brigando para não cair, gente. Não é nenhuma mentira. Se tivesse um cara para colocar a bola na casinha, esquece. Era um time para brigar ali no meio de tabela, até de conference. Falta um pouco disso no jogo do Hertha Berlim. Eu acredito que se o inverno chegar, o Fred Bobic vai corrigir isso aí e o Hertha Berlim vai ter uma caminhada mais tranquila na temporada. Mas falando do Freiburg, eu acredito que também a questão física já está batendo no teto, né? O jogo ontem foi muito só Hitsudoan. O Kofi foi muito bem marcado também. O Gregorich não se criou em cima do Agustin Rogel e do Kempf. Então, foi um jogo bem difícil, mas um ponto deu um respiro para o Freiburg mais aliviado. Bom, passamos a limpo os 9 jogos da Bundesliga, da primeira divisão. Agora é hora de falar de segunda divisão. Xará, quais são os seus destaques da Zweite Bundesliga? Bom, os meus destaques eu separei 3 tópicos hoje. O primeiro tópico, um fato que aconteceu na semana passada até, o Robert Klaus foi demitido da equipe do Nuremberg. Marcos Weinziel, aquele mesmo que treinou o Augsburg na temporada passada, assumiu o comando do Nuremberg. O Nuremberg está brigando para não cair nessa temporada, como eu citei, está até na região de repescagem. Região de repescagem, não, estava na 17ª posição nesse final de rodada. Perdeu novamente na estreia do Weinziel. O Holstein Kiel venceu por 3-2 o jogo. Então aí o Nuremberg tem que arrumar alguma forma de retomar perdão, os caminhos das vitórias e seguir um ano tranquilo. O meu segundo destaque vai para uma equipe que fez com que o Nuremberg demitisse Robert Klaus, o Karlsruhe. O Karlsruhe, que tem um contexto bem específico nessa temporada, uma equipe que sofreu com a Covid com as lesões, no início da temporada, ficou sem seu principal goleiro, e desde que ele voltou, e algumas contratações, claro, Stefan Ambrosius, por exemplo, na zaga, o Karlsruhe é uma equipe extremamente efetiva de defesa, traz uma estabilidade defensiva muito grande, e tem um ataque com Fabian Schleusener, também um cara que faz bastante gols e garante pontos. E isso diz muito sobre essa campanha ali de bem próxima ali à região de playoffs da temporada. É uma equipe que a gente apostava brigar muito forte com o rebaixamento, e que está conseguindo se superar, está conseguindo jogar um futebol mais, assim, União Berlim, de forma de dizer, um jogo muito mais direto, muito mais de velocidade, de bola parada,
de jogo físico, mas que tem entregado pontos, tem entregado entretenimento. E nessa rodada, só para trazer também o resultado do Karlsruhe, o Karlsruhe venceu o Arminia Bielefeld, que está afundado na última posição da tabela. Nem Daniel Cherny consegue acertar esse Arminia Bielefeld, que está brigando firme pelo rebaixamento. Agora, o meu último destaque. O Hamburgo, nessa rodada, eles não venceram. E se tivessem conseguido os 3 pontos, eles teriam estabelecido um recorde dentro do próprio clube, né? O Tim Walter conseguiu 6 vitórias seguidas na liga por 2 vezes já no comando do Hamburgo. Se tivesse vencido o Kaiserslautern, teria chegado à 7ª vitória consecutiva. Então, o empate 1-1 com o Kaiserslautern acabou minando essa chance. E também superaria um recorde de Branko Zebet, que é um outro treinador que fez com que o Hamburgo também chegasse a 6 vitórias seguidas na temporada. Entre 8 de março e 12 de abril de 1980, ele fez isso. E também 14 de abril a 19 de maio de 1979, na temporada ainda que o Hamburgo frequentava a Bundesliga. E então, a campanha dessa temporada igualou esses 2 recordes aí que o Hamburgo tem. E mais que o Hamburgo ainda pode alcançar outro recorde de ser a equipe que mais venceu jogos, ou que não perdeu jogos, fora de casa na liga. Até no futebol alemão profissional, perdão. O Hamburgo tem, no momento, 8 jogos sem perder fora de casa. Se ele chegar a 11, ele bate o Bayern de Munique, que tem 10, por 2 vezes, e se torna o maior time que tirou mais pontos de equipes mandantes em todo o futebol profissional alemão. E falando do jogo em si também, que esse jogo ainda consegui acompanhar. Assim, o Hamburgo tem muita dificuldade quando recebe equipes que são fortes no sentido de defensivo. Uma equipe muito compacta do Kaiserslautern trouxe muito desconforto com a bola para a equipe do Hamburgo, né? O gol do Robert Glatzel com 24 minutos deu um pouco mais de equilíbrio ao jogo, mas o Kaiserslautern era muito perigoso nos contra-ataques. Eu não via a equipe do Hamburgo tão exposta a alguns jogos como esteve nessa partida. E o Kaiserslautern só não ganhou o jogo porque o Kevin Redondo perdeu 2 boas chances na partida, né? Então, é uma equipe assim do Kaiserslautern que também é bem legal de acompanhar, de ver se você gosta de um jogo defensivo e mais de contra-ataque. Mas, enfim, falando agora da tabela, como está a situação do campeonato, como todo. O Hamburgo lidera com 25 pontos. O Darmstadt é o segundo colocado com 24. O Paderborn, que voltou a vencer também, tem 22 e é o terceiro. E na zona de repescagem, o Nuremberg está com 16 pontos. O 17 é o Greuther Fürth, que empatou contra o Regensburg e voltou para a zona do rebaixamento. Tem 9 na 17ª posição. E o Arminia Bielefeld, como eu já citei, é o último colocado com 8 pontos. Passando Tranquilo. Passando da segunda divisão da Alemanha, para falar agora de futebol feminino na Alemanha, estamos em período de data FIFA. A seleção da Alemanha entrou em campo para enfrentar a França num amistoso e foi basicamente uma repetição do que aconteceu já na semifinal da Euro desse ano. Vamos lembrar, Alemanha e França se enfrentaram por uma vaga na decisão da Euro e a Alemanha venceu por 2-1 com 2 gols de Alexandra Popp. Nessa semana, França e Alemanha se enfrentaram, a Alemanha venceu por 2-1 com 2 gols de Alexandra Popp. A Alemanha venceu esse amistoso, o único amistoso da Alemanha nessa data FIFA. Agora, a notícia triste, que inclusive foi confirmada na segunda-feira, é a contusão da lateral Julia Gwyn, lateral titular da seleção da Alemanha e também do Bayern de Munique, que rompeu ligamento do joelho e infelizmente vai desfalcar o Bayern de Munique até o final da temporada. Então, apesar da vitória no amistoso contra a França, acho que as notícias são mais para a gente lamentar do que para comemorar, porque é uma jogadora importante tanto na seleção quanto no clube. Bom, agora para a gente chegar na reta final desse episódio do Chucrute FC, quero saber de vocês, Ivan e Xará, os seus destaques da rodada e também o gol da rodada. Começando por você, Ivan.
Vamos lá, começar com os destaques. Começar com o Füllkrug, do Werder Bremen, mais uma rodada fazendo gol, sempre importante para a equipe do Ole Werner. Eu acho que dispensa apresentações também pelo que tem feito nessa Bundesliga. E vamos ver se vai para a Copa, né? Você vai estar na lista do Hans Flick para a Copa do Mundo. É um bom debate para a gente ter, quem sabe, num pré-Copa do Mundo, se ele mereceu a nossa vaga. Segundo, como eu já tinha adiantado, não podia deixar sem. E o Julian Weigl tem sido fantástico no Gladbach, enfim, mais uma rodada jogando bem. E também pode ser outro jogador que pode ganhar uma vaga para a Copa do Mundo, atuando na Bundesliga, voltando para a Alemanha. Por último, o Frimpong tem sido bastante decisivo também no Leverkusen, enfim, tem marcado seus gols e também foi nessa rodada 2 gols, enfim, 2 belos gols inclusive também. Apesar de ser lateral, finaliza muito bem, então esse vai ser o meu último destaque da rodada. E o gol da rodada não é o mais bonito, é um dos mais, pelo contexto, por exemplo, mas eu vou ficar com o gol do Marco Friedrich, que abriu o placar para o Gladbach no clássico. É um gol que simboliza muito. O Guilherme falou muito bem sobre o Friedrich no final do comentário dele sobre essa partida. O Friedrich que foi contratado para substituir o Ginter, enfim, teve um início desastroso no Gladbach, enfim, entrou 2 dias depois que foi contratado, fez pênalti na partida de estreia, enfim, ainda teve problemas físicos envolvendo contagem sanguínea, enfim. Então foi um jogador que voltou só na reta final da última temporada, mas que jogou relativamente bem pelo contexto que ele estava, voltando de lesão, voltando de quase um mês fora. Então foi um jogador importante, fez uma excelente pré-temporada nesse início de época, mas acabou justamente tendo uma lesão que impediu ele de prosseguir, de iniciar a temporada. Agora tá voltando, jogando bem, sendo bastante sólido. Então é isso. Bom, vou dar logo os meus votos. Eu vou de Diaby como gol da rodada, belíssimo chute dele de fora da área. Vou de Diaby também entre os destaques individuais, ao lado de Frimpong e Bensebaini. Xará, quais são seus votos? Eu vou de Frimpong, Upamecano e Bensebaini. O meu gol da rodada é o 4-1 do Gladbach, o gol do Bensebaini, que, sem sacanagem, foi um gol exatamente muito lindo, porque a jogada começa com o Zoma, a bola vai batendo de um corredor para o outro, assim, menos de 20 segundos, a bola já tinha cruzado a defesa, já tinha chegado no ataque e o Bensebaini já tinha feito gol. Esses gols assim me pegam fácil demais, né? Então esse aí é o motivo da minha eleição. E assim a gente fecha essa edição do Chucrute FC. Analisamos toda a 9ª rodada do Campeonato Alemão, movimentadíssima 9ª rodada do Campeonato Alemão. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também ao Xará e ao Ivan pelos comentários e pelas análises. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima.